A defesa de uma causa natural, por assim dizer, passa pelo cumprimento de algumas práticas de política nutricional. Política nutricional. Quando comemos, estamos nos posicionando politicamente, estamos defendendo, ainda que não percebamos, uma lógica, uma crença, uma ideologia, uma opinião política. Escolhemos, ao colocar no nosso prato, defender o agronegócio, não defender o agronegócio, defender a alimentação orgânica, pensar no meio ambiente, não pensar no meio ambiente, enfim. E entre essas práticas de política nutricional se encontram, por exemplo, a militância contra os maus tratos aos animais. Afinal de contas, a produção em larga escala desses animais e o seu abate promovem muita dor. Além dessa militância, encontra-se também a alimentação orgânica. Afinal de contas, os agrotóxicos desequilibram biomas e organismos humanos. Militância contra maus tratos animais. Alimentação orgânica, veganismo, que elimina da dieta humana o consumo de quaisquer produtos de origem animal, além de carnes, leite e ovos também, e o vegetarianismo, um pouco menos radical do que o veganismo, eliminando apenas as carnes. Veganismo, vegetarianismo, militância contra os maus tratos aos animais, defesa de uma alimentação orgânica e a sua prática são exemplos de como se pode alimentar com consciência política, de como se pode alimentar com um posicionamento político consciente. E existem argumentos sólidos e variados, diversos, para a defesa de uma causa natural, para a defesa do veganismo, do vegetarianismo, ou da militância contra os maus tratos aos animais, ou ainda da defesa e da prática de uma alimentação orgânica. Existem argumentos variados e fortes? Sim, eles sobram. Comecemos pelo argumento cristão. A compaixão é uma das virtudes centrais do cristianismo. O cristianismo que não rege a vida, mas que faz parte da vida de mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Cristianismo que é o próprio Ocidente. Então, não podemos negar que ser cristão é ser dotado de compaixão, é exercitar a compaixão. E compaixão é ter paixão, sentimento pelo outro, com o outro. É se colocar no lugar do outro, é sentir em direção ao outro, portanto, sentir a dor do animal, imaginar moralmente, imaginação moral, a dor e o sofrimento do animal que está servido à nossa mesa, não é nada anticristão. É uma atitude eminentemente cristã. Argumento filosófico. Conquistamos com a modernidade a igualdade jurídica. Não nascem mais nobres isentos de impostos. Igualdade jurídica. Conquistamos a liberdade de ir e vir, a liberdade de pensar, aprender, publicar ideias, opiniões políticas, posicionamentos religiosos. Somos livres. A modernidade nos deu, depois que conquistamos a modernidade, liberdade e igualdade jurídica. Assim nos ensinava Bauman, que nos alertava apenas a fraternidade que deverá ser conquistada nesta época, na pós-modernidade ou modernidade líquida, apenas a fraternidade que deverá ser conquistada nos dará uma diminuição das desigualdades sociais, da miséria, do sofrimento humano. Apenas a fraternidade diminuirá preconceitos, diminuirá fundamentalismos, desculpem, e aproximará os seres humanos. Ora, fraternidade não é possível sem empatia. Empatia é colocar-se no lugar do outro, uma virtude que para Bauman seria a virtude central de uma modernidade líquida que se encontraria em algum momento da história. E ser empático significa colocar-se no lugar do outro, seja quem esse outro for, seja o que esse outro for, inclusive um animal. A empatia passa por colocar-se no lugar de outro ser vivo. Singer nos alertava para o especismo. O ser humano se coloca como uma espécie superior aos demais animais. Especismo, para Singer, cheiraria a mesma prepotência de machismo, de racismo. Deixemos o racismo, deixemos o machismo, deixemos o especismo, tentemos sentir o outro.
seja quem ele for, seja o que ele for. Nada mais contemporâneo, nada mais necessário para a agenda do século XXI e do terceiro milênio. Argumento biológico. O ser humano é o único animal que possui uma consciência separada do corpo, independente do corpo. Uma consciência que pensa antes do corpo e depois do corpo. Que pensa nas ações que o corpo fará e nas ações que o corpo fez. Se arrependendo, planejando, replanejando, criando estratégias, enfim. Não podemos negar que o ser humano é o único animal dotado dessa consciência, da razão. Porém, os animais são dotados de uma consciência, sim, de uma consciência ligada ao corpo, de uma consciência do corpo, de uma consciência, portanto, que sente dor. O argumento biológico nos coloca, então, essa necessária preocupação moral com os animais que abatemos diariamente aos milhões. Argumento econômico. Existe uma lógica por trás da construção de uma gaiola para uma galinha poedeira em uma granja. Uma gaiola como essa, de concreto, uma gaiola como essa de aço, não tem palha, é pequena. Tão pequena que impede um simples bater de asas dessa galinha. A razão, a lógica por trás disso é uma lógica capitalista, é uma lógica econômica. Se as gaiolas forem assim, ao invés de 10 funcionários cuidando de sua limpeza, haverá 4 funcionários. O problema é que não apenas as galinhas sofrerão com essas gaiolas, mas os 6 funcionários potenciais serão desempregados reais. E os 4 funcionários reais serão miseráveis mais reais ainda. A mesma lógica que faz os funcionários, os seres humanos, sofrerem pelo desemprego ou pelo subemprego, faz também as galinhas sofrerem. Devemos enfrentar essa lógica econômica perversa. Tá? É uma lógica que atinge animais e seres humanos e os coloca no mesmo barco. Num barco que serve ao capitalismo. Argumento ambiental. O gado bovino mundial, com a emissão de metano, polui a atmosfera muito mais do que todos os sistemas de transporte mundiais unidos. Trens, aviões, metrôs, ônibus, carros, motos, navios, tudo isso junto não polui tanto quanto o gado mundial. O gado mundial do agronegócio é insustentável ambientalmente, portanto. Para a produção de 1 quilo de carne bovina são gastos 15 mil litros de água potável. Em um mundo, portanto, em que a água potável está em crise, e essa crise vai se tornar mais ácida e grave ao passar dos anos, neste mundo, enfim, de crise hídrica, saber disso é indispensável. Não se pode desprezar essa informação. Por fim, um argumento humanitário. A ONU diz que existem 800 milhões de pessoas diariamente passando fome. Bem, vejamos. Segundo Singer, segundo pesquisas ligadas à produção em grande escala de carne, quando comemos carne de frango, carne de peixe, carne bovina, não aproveitamos nem 50% dos nutrientes que esses animais ingeriram em forma de grãos. Portanto, quando um grande produtor dá 1 quilo de milho a uma galinha, ao comermos essa galinha, não aproveitaremos nem metade dos nutrientes desse 1 quilo de milho. Logo, ao produzirmos muita carne, desperdiçamos mais da metade da produção mundial de grãos nutritivos, grãos que poderiam aplacar ou eliminar a fome de 800 milhões de pessoas, de quase 1 bilhão de seres humanos. Portanto, numa economia de miséria, idiotice, crueldade, crueldade, defender um sistema que desperdiça tantos grãos, tanta comida. Enfim, temos aí um argumento cristão, um filosófico, um biológico, um econômico, um ambiental e um humanitário. São 9 minutos e 30 segundos de aula e poderíamos ficar aqui muito mais tempo elencando outros argumentos a favor de Peter Singer e a favor de uma política nutricional.